Estamos começando mais um episódio do podcast Nitrogênio em Foco. E dessa vez nós vamos falar de um assunto muito interessante que é potencial produtivo. Então, o título desse podcast é Potencial Produtivo, até onde podemos chegar. Para falar desse assunto, nós convidamos o professor Alencar Zanon, né? Um cara que acredito que muitos de vocês já tenham assistido alguma palestra, visto um conteúdo ou lido alguma coisa a respeito do trabalho dele, que trabalha basicamente com potencial produtivo, sabe falar muito desse assunto. Então, eu agradeço a presença do professor Alencar, então muito obrigado por ter aceitado esse convite, professor. E eu começo aqui pedindo para te falar um pouco do teu trabalho, né? Principalmente para quem não conhece, não está muito familiarizado, então como que foi o teu trabalho até então, quais as tuas áreas de atuação, especialidades, enfim, fica à vontade, professor. Bom, então, Saulo, é uma satisfação muito grande nós estar participando do podcast da Auster, Nitrogênio em Foco. Para nós que somos professores aqui na Universidade Federal de Santa Maria, temos um orgulho muito grande de todas as startups que estão aqui incubadas no nosso centro tecnológico, em especial a Auster, por estar focada em aumentar a eficiência no uso de insumos, e um insumo tão importante que é o nitrogênio. A nossa formação, sou filho de pequenos agricultores aqui da região central do Rio Grande do Sul. Trabalhei, depois que eu me formei em agronomia, na Emater, durante 2 anos, trabalhando na extensão rural. Depois disso eu passei para pesquisa. Durante 3 anos fui um dos coordenadores do programa de rotação soja e arroz do Instituto Rio Grandense do Arroz. Nesse meio tempo, fui para os Estados Unidos trabalhar com foco em potencial de produtividade de culturas agrícolas, principalmente a cultura da soja, no Corn Belt americano. Fiquei lá durante um período, dentro da lavoura do produtor, entendendo por que as produtividades são tão altas, por que a eficiência no uso de recursos são tão altos. Aí depois nós voltamos, por um período curto, passamos pela Universidade Federal do Pampa, e desde 2017 nós somos professores aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Além disso, acumulamos algumas funções de consultoria. Atualmente nós somos consultores eu sou consultor do Centro Internacional de Agricultura Tropical, o CIAT, para 17 países da América Latina e Caribe, e também desde 2022 nós somos consultores da ONU, da United Nations, pensando justamente nesse tema que nós vamos tratar aqui no nosso podcast, que é potencial de produtividade e como aumentar a eficiência no uso dos recursos. Então, o nosso grande foco de pesquisa hoje é entender o potencial de produtividade das culturas agrícolas, determinar qual é a lacuna de produtividade, ou seja, qual que é a diferença entre o máximo que o produtor poderia colher e o que realmente ele está colhendo. E depois de identificar o potencial e a lacuna, nós identificar quais são os fatores que estão impedindo o produtor colher mais. Ou aqueles que já estão muito próximo do máximo, como é que a gente pode fazer para eles serem mais eficientes. Então a gente vem trabalhando nessa linha de potencial de produtividade, yield gap, e identificar os fatores a nível de lavoura que promovem perda de produtividade ou que impedem os produtores de colher mais soja, arroz, milho, trigo. Então, professor, muito interessante, né, o teu trabalho, como eu falei no começo, né, muito ligado a potencial produtivo. Então a gente vê que é um trabalho até a nível internacional, né, não só a nível nacional. Eu gostaria, antes da gente falar um pouco mais sobre a questão técnica, principalmente do yield gap, né, que eu acho que é o grande ponto. A gente, quando se fala em yield gap, a gente entende que a gente nunca ganha produtividade, a gente só deixa de perder, né? Tu vê onde tu pode chegar e aí tu descobre por que tá perdendo, e sempre que o agricultor toma uma ação para melhorar a produtividade, na verdade ele está mais deixando de perder do que ganhar, né? Então a gente vai falar disso, só que antes eu gostaria de falar um pouco sobre a equipe Field Crops, né? Uma equipe aí que vem trabalhando muito e eu noto assim essa conexão que tem com o campo, com os agricultores, né? Com a realidade da agricultura brasileira. Então, se puder comentar um pouco com a gente aí sobre a equipe Field Crops.
Maravilha, Saulo. A equipe Field Crops hoje ela é uma equipe multi-institucional e multidisciplinar que tem como foco atender a demanda do produtor. Nós, como professores universitários, a gente sabe que é gerado muito conhecimento. Aqui dentro do FSM, na Exalc ou na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Só que muito desse conhecimento, principalmente pela linguagem, ele não chega no consultor, ele não chega no empresário, ele não chega no agricultor propriamente dito dentro da lavoura. E isso se deve principalmente à linguagem que a gente utiliza. Por exemplo, no ano passado, no final de 2022, nós publicamos um artigo na revista Nature Sustainability. Traduzindo isso, se eu fosse jogador de futebol, é o mesmo que fazer um gol na final da Copa do Mundo. Isso nos levou, por exemplo, agora, no final de maio, para uma conferência global nos Estados Unidos, onde estava eu e o governador do Mato Grosso, falando sobre as oportunidades que a gente tem de produzir alimentos aqui no Brasil de forma sustentável. Mas um paper escrito na Nature em inglês é de difícil acesso. Primeiro que tem que comprar o artigo. Segundo que ele está todo em inglês. Terceiro que é uma linguagem muito técnica. E aí a maior parte das pessoas não acessa esse tipo de conteúdo. De um outro lado, a gente tem claro que o produtor, o consultor precisa de informações e a pesquisa ela tem que ser feita de forma contínua, porque mudam os cultivares, muda a margem de absorção dos nutrientes. E nesse sentido, nós produzimos na equipe Field Crops livros, como os que a gente está vendo aqui na sala nesse momento, os que estão nos ouvindo. Nós temos aqui 3 livros, um de ecofisiologia da soja, visando altas produtividades, outro de ecofisiologia do arroz, visando altas produtividades, e outro livro de ecofisiologia do milho, visando altas produtividades. Então, nós traduzimos o que nós já publicamos em artigos para uma linguagem bem acessível para o produtor. Então, o grande foco da equipe Field Crops hoje, Saulo, é pegar esse conteúdo, o conhecimento que já está disponível na literatura, principalmente internacional, e traduzir isso com uma linguagem bem simples para o produtor. Então, o grande objetivo da equipe Field Crops, e por isso ser multi-institucional e multidisciplinar, é conectar a pesquisa de base com a demanda do produtor. E através das redes sociais, por exemplo, a gente já comenta com todo mundo, por favor, nos sigam nas redes sociais da equipe Field Crops, no Facebook, no Instagram. A gente busca diariamente levar conteúdo sério para quem realmente está interessado em produzir de forma mais sustentável nas diferentes culturas que são culturas importantes hoje a nível de Brasil. Então, isso é a equipe Field Crops. Muito bacana, professor. Eu acho incrível essa ideia, essa mentalidade, né? De não fazer ciência pela ciência, né? Mas fazer a ciência pela sociedade. Então a equipe Field Crops com certeza se destaca, a gente percebe isso, inclusive no conteúdo mesmo que vocês publicam, né, nos livros mesmo, até depois eu até vou comentar um pouco sobre a minha percepção. A gente percebe que é um público acadêmico falando para o público em geral, para o agricultor, para o profissional, para o técnico, seja lá para quem for, e não é um acadêmico falando com outro, né? Porque tem muito artigo, muito conteúdo, eu não estou dizendo que isso não tem valor, muitas vezes o desenvolvimento acadêmico, tu precisa dessa parte assim de nível realmente acadêmico, só que essa pegada de transformar o conteúdo que é complexo, que é muito técnico, num conteúdo acessível, eu acredito que seja um diferencial muito bacana e, inclusive, eu acredito que seja uma tendência na academia. A gente vê, assim, nos últimos anos, eu tenho visto muitas iniciativas que vão nesse sentido, né? E a de vocês, eu diria até pioneira em relação a isso, né? Em pegar uma coisa mais acadêmica e servir mais a sociedade. E falando um pouco dos livros, professor, aqui a gente tem um de cada, né? Ecofisiologia da soja, do arroz e do milho. Já respondeu a pergunta, mas eu quero reforçar, né? Esse conteúdo que vocês desenvolveram foi para qual público-alvo e qual o objetivo do conteúdo, né? Ou melhor, qual é a pergunta, né? O público-alvo, eu diria uma pergunta mais fácil de responder, mas ao final da leitura desse livro, o que se espera, qual a mudança, talvez, de mentalidade, ou qual o aprendizado, o que o leitor ganha com essa leitura, o que ele aprende?
Excelente, Saulo. Os nossos livros, eles têm como grande foco processos. Ou seja, a gente ir para um próximo nível e não mais só pensar nos insumos, mas pensar nos processos. Então, a gente realmente gostaria que no final da leitura de cada um desses livros, o produtor, o consultor, o estudante de agronomia, o empresário, ele conseguisse entender um pouquinho mais como é que funciona a interação época de semeadura, cultivar e nutrição. Então, entender que com o passar do tempo, as cultivares de soja, elas reduziram o ciclo de 150 para 100 dias. Vamos fazer um cálculo aí, vamos pedir até o pessoal que está nos escutando em casa, vamos fazer um cálculo aí para a gente entender como é que funciona a ecofisiologia. Então, vamos pensar assim, 150 dias era o que durava. Hoje dura 100 dias. Então, beleza. Quanto que nós queria produzir de soja quando se tinha uns 150 dias de ciclo? Vou botar bastante aí, 2.500 quilos. Maravilha. Quanto que a gente quer produzir de soja hoje com 100 dias de ciclo? 5.000 quilos. Nós queremos produzir o dobro. Sensacional. Quanto que nós precisamos? Eu vou pegar a calculadora aqui para fazer uma conta. Quanto que nós precisamos de nitrogênio para produzir 1.000 quilos de soja? Vamos pegar a informação que está aqui no livro de Ecofisiologia. Para produzir 1.000 quilos, nós precisamos de 66 quilos de nitrogênio. Ou, na verdade, a planta demanda 66 quilos de nitrogênio. Então, para produzir 2.500, vai precisar de X. Então, vamos fazer a conta e quem está nos assistindo, a gente convida para fazer a conta também. Então, 66 vezes 2,5 igual. Precisa de 165 quilos de nitrogênio. Então, no passado, a planta de soja, ao longo do ciclo de desenvolvimento dela, precisava de 165 quilos de nitrogênio. Hoje, nós precisamos, ou as plantas de soja precisam, a mesma regra de 3, 1.000 quilos precisa de 66 quilos de N, para produzir 5.000 quilos precisa de X. Então vamos lá, é a mesma conta. Quanto é que dá isso? 330. Então hoje a lavoura de soja precisa absorver 330 quilos de nitrogênio. Então isso a gente explica um pouquinho no livro. Mas vamos mais além disso. Vamos pegar os 165, que é o que a gente precisa de nitrogênio, e vamos dividir pelo número de dias que tinha a soja. 150. Isso vai dar 1,1 kg de nitrogênio por dia. A gente sabe que a marcha de absorção ela varia em função dos estágios de desenvolvimento. Essas informações mais específicas tem nos livros. Nós vamos fazer uma conta de padeiro. Nós precisávamos, então, de 1,1 kg de nitrogênio por dia. Vamos ver quanto é que as plantas precisam hoje? Então, nós temos aqui o valor total é 330 dividido por 100 dias. Pá! Hoje as plantas precisam por dia 3,3 quilos de nitrogênio. Então, nos nossos estudos, nós provamos, isso aqui está no livro de Ecofisiologia da Soja, que soja de alta produtividade tem deficiência de nitrogênio de R1 R3, ou seja, da floração até o canivete. Como é que nós provamos isso? Através da taxa de crescimento da planta, onde tinha limitação de nitrogênio e onde não tinha limitação de nitrogênio. Então, essa explicação que eu dei aqui, nada mais é do que entender a interação genótipo, ambiente e nutrição. E é isso que a gente busca no final do nosso livro, que os produtores, os consultores entendam os processos e, a partir do entendimento dos processos, façam a intervenção com insumos. Perfeito, professor. Achei muito bacana o teu exemplo, né? E sabe o que mais me chama atenção nisso? São informações que a gente tem à disposição para fazer essa correlação, para ver se faz sentido, para ver se as coisas estão acontecendo, que acontecem fazem sentido. Então, uma conta super simples que talvez as pessoas não façam porque não passa pela cabeça que é possível fazer essa conta e de uma forma simples, né? Então, esse entendimento é bem bacana e nem sempre, então, para entender algo complexo, tu precisa
ter um laboratório, né? Correto. Muitas vezes a informação está na internet, a informação ela tá circulando, só que ela nem sempre ela é bem utilizada. Então, isso chama atenção, né? Essa questão da ecofisiologia. E eu lembro do milho, inclusive. Porque eu lembro que nas minhas apresentações, quando eu vou falar de produtividade de milho, como a gente fala muito de adubação nitrogenada, tipo, a adubação ela tem que acompanhar a produtividade, né? Quando eu pego fontes de 20 anos atrás, se falava, tipo assim, ó, do milho chegando a 2-3 toneladas de produção por hectare, né? Nesse livro de vocês aqui, de que ano é mesmo? 2020? 2020, a gente já fala de 20 toneladas. Em questão de 20 anos. Então, ou seja, além de tudo, é um conteúdo que a planta funciona do mesmo jeito, só que a genética muda, né? E a genética, enfim, o manejo muda. Então, também é uma informação que precisa ser atualizada. Imagina, tipo, se todo o conhecimento que eu vou adquirir, eu estou baseando em conteúdos produzidos há 20, 30 anos atrás. Não quer dizer que estejam errados, mas sim desatualizados. E aí eu vou estar manejando uma planta como se eu estivesse querendo produzir 200 sacos, como se eu estivesse tentando produzir 30, né? Só que daí perguntar, mas aí tudo aumentou na mesma proporção? Não, porque, por exemplo, quando eu pego o milho, as plantas modernas são mais eficientes em obter aquele insumo que foi aplicado. Por exemplo, o caso do nitrogênio, né? Então, isso fica muito claro, porque não acompanhou. Se a gente aplicasse na mesma proporção que era necessário há 20 anos atrás, com certeza as lavouras mais produtivas de milho a gente ia estar colocando mais de 1 tonelada de ureia por hectare tranquilo. Mas é que hoje as plantas elas conseguem absorver mais, né? E aproveitando aqui, falando sobre esse conteúdo, não é porque está na presença do professor Alencar, isso é uma coisa que eu falo sempre. Primeira vez que eu li, eu fiquei bastante impressionado. Por quê? Porque é um conteúdo muito gostoso de ler, é um conteúdo que a gente gosta de ler, é bacana, tipo assim, tu sente prazer em aprender o que está ali. É um conteúdo bonito, né? Eu noto que, tipo, até pela questão visual das imagens que traz, assim, parece que é tão bonito de ver, né? Tu fala da coisa e mostra uma foto da planta, da espiga, enfim. Então isso, eu diria que já torna uma leitura mais acessível, né? Não fica aquela coisa maçante, assim. Que, como eu falei, se for pegar um livro mais antigo de nutrição, cara, tem livros com 400 páginas... Tem muito conteúdo, tem muita informação, só que não é gostoso de ler. Tu, de certa forma, tu sofre para ler, né? Não é quem diz assim, não, mas foi muito bom. Não é bem assim que funciona. É bom aprender, mas nem sempre a leitura é tão agradável, né? Então ele traz uma leitura agradável e ao mesmo tempo ela não é banal. Porque muitas vezes, para eu tornar um conteúdo agradável, eu tenho que banalizar ele, né? No sentido de parecer que é tudo muito simples, tudo muito engraçado, mas não é. Então ele tem essa profundidade técnica, de tipo, a informação que vem é de muita qualidade. Ao mesmo tempo, ele traz de forma amigável. E isso é muito bacana, essa combinação entre o técnico sério. Então não tem nada que tu olhe assim, nossa, os caras simplificaram isso aqui, falaram bobagem. Não, isso não existe, não tem nesse conteúdo, pelo menos do meu ponto de vista, né? E a pessoa aprende. Tanto que, exemplo desse livro aqui, quem começa a trabalhar na Auster é praticamente um pré-requisito ler esse livro, né? Eu até estava comentando com o professor antes que todos os locais onde a Auster atua tem cópias, né? Porque a pessoa que entra, ela tem que ler esse conteúdo. E por que a gente, poxa, mas obriga a pessoa a ler um livro, né? Mas não é como se fosse há 20 anos atrás dizer para a pessoa ler um livro. É um conteúdo, como eu falei, é bom de consumir, a pessoa não cansa e então, tipo assim, ó, é muito eficiente o consumo desse conteúdo. Então isso chamou muito atenção porque realmente trouxe, e quando eu li a primeira vez eu achava que seria até um pouco mais acadêmico, né? E aí eu me surpreendi, né? Acadêmico no sentido de linguagem, né? Uhum. Eu me surpreendi. E outra coisa que me surpreendeu é como os números são bem usados, né? Não é tipo assim, ó, fiz um experimento, tá aqui a tabela com o que eu observei. Eu fiz outro experimento, tá aqui a tabela com o que eu observei. Porque a gente vê muito isso na academia. Aqui não, aqui se pega os números
e se desdobra os números. Então é aquela velha história de fazer uma limonada com limão, né? Então, poxa, às vezes tem números que normalmente a gente vê na bibliografia, vê na academia, às vezes só jogado numa tabela dizendo assim, ó, eu descobri isso aqui, e aqui eu vejo uma interpretação, como eu falei, um desdobramento, né? Por exemplo, pegar a produtividade e desdobrar em componentes. Isso é muito importante. Que é tipo assim, ó, como que eu defino cada componente? Né? E aí vem aquela coisa, para eu ter a máxima produtividade, é como se fosse a história da corrente, né? É o elo mais frágil que é o que vai te prejudicar. Então a questão é, supondo que eu fosse um agricultor, eu quero ter a máxima produtividade possível. Eu tenho que ser praticamente perfeito em todos os elos da corrente. Então, se eu fizer um manejo que é muito bom para definir um componente de produtividade e eu deixo a desejar em outro, eu já não vou ter a máxima produtividade. Tanto que os livros trazem uma previsão do que é possível produzir, supondo que eu tenha, entre aspas, a perfeição. Eles trazem essa previsão. E ela vem do quê? Ah, não, é porque parece que sim, é porque eu ouvi dizer que alguém chegou. Não, nesse componente é possível chegar nisso, nesse componente é possível chegar naquilo, e aí se eu juntar o melhor de cada componente, o que eu vou ter, né? Inclusive tem questões curiosas envolvendo isso, né, professor? Eu até gostaria que tu comentasse, no caso da soja, né, vocês já acertaram 2 vezes, né, em 2 edições do livro, assim, quase na mosca, porque assim, eu vou dizer, professor, ainda bem que foi quase, se fosse na mosca ia parecer mentira, né, porque não é fácil acertar esse tipo de coisa. Então, se pudesse comentar com a gente um pouquinho como foi, né, essa questão de definir o que dá para produzir, e aí depois vem o resultado do recorde brasileiro. Maravilha, Sal. Bom, a gente trabalha muito forte, então, com essa linha de potencial produtivo. Então, existem várias formas de nós estimar o potencial. A mais robusta hoje é nós, utilizando modelos matemáticos baseados em processos, calibrar esses modelos, aí a gente insere variáveis de entrada, que são basicamente solo, clima, a cultivar e a densidade, e aí a gente estima o potencial de produtividade. E outra forma é através dos componentes de produtividade, ou seja, indo diretamente para a lavoura, medindo os componentes, e aí através de estatísticas paramétricas, mas não aquelas que a gente aprende normalmente no curso de agronomia, que é com delineamentos experimentais, mas usando dados de lavoura, a gente pode chegar a valores muito próximos do que o produtor, fazendo tudo direitinho, pode alcançar. E aí essas coincidências elas vêm ocorrendo, ou parece que o raio está caindo no mesmo lugar várias vezes. Em 2018, quando nós lançamos o livro de Ecofisiologia da Soja, visando a alta produtividade, a primeira edição, aquele de capa verde, nós estávamos numa mesa assim, fazendo uma entrega de resultados com as sementes Aurora, em Cruz Alta. E aí a Sementes Aurora estava participando do CESP naquela edição, e aí nós apresentamos lá o resultado do livro, que tinha sido lançado na metade de junho, acho que foi no dia 14 a 18 de junho de 2018, e nós apontávamos que o máximo que se poderia colher na situação daquele ano, naquelas condições, era 123,7 sacas de soja por hectare. Aí o Maurício estava aí, ele ainda não poderia falar qual que era o resultado do SESB, porque o resultado ia sair na semana que vem. Aí, quando saiu o resultado do SESB, o Maurício foi premiado, primeiro lugar a nível de Brasil, e a produtividade dele foi 123,5 sacas de soja por hectare. Errou, professor. Erramos por 0,2. Por 0,2 sacas por hectare. 0,2. E aí, conversando um pouco antes com o Saulo, e aí vou pedir para o Saulo contar essa história, essa coincidência aconteceu esse ano de novo com o livro de Ecofisiologia da Soja, e nós temos um campeonato de sustentabilidade, não vamos usar o nosso, para não dizer que a gente está usando o campeonato de casa, usando como referência o SESB, que é o maior campeonato de produtividade de soja do Brasil. O campeão ele teve 134 sacas de soja e nós prevemos 139. O campeão teve 139 e nós prevemos 134. Então, ficou muito próximo novamente. E aí o Saulo, quando nós nos encontramos aqui na frente da Áustria, na Universidade Federal de Santa Maria, o Saulo comentou comigo: professor, que coincidência no livro do milho também. Aí vou deixar para o senhor contar essa história, que de milho e nitrogênio o senhor tem muita propriedade.
Foi uma coisa interessante, né? Porque esse livro é de 2020, né? 2020. E aí eu sei que era uma coisa que a gente discutia muito na Auster mesmo, até eu acho que é na página... Peraí que eu já digo. Aqui, ó. Página 96 ele traz, né? Que basicamente... Desculpa, 97. Se basicamente a gente conseguir variar valores ótimos para cada componente de produtividade, a produtividade ficaria, né, de aproximadamente 20 toneladas, 333 sacos por hectare, né? Uma coisa absurda. Que a gente comentava assim, pessoal, será que um dia alguém vai chegar nisso? Será que vai ser? E aí esse ano a Terra Boa Agrícola chegou a 330,4. Né? E tanto que eu comentei com os colegas assim, pessoal, o livro diz que é 333, chegou a 330,4. É muito difícil alguém bater esse recorde, está muito próximo do máximo, e eu tenho isso aqui como verdade, né? Tipo, poxa, 333, né? E então foi mais uma vez essa coincidência, né? Então, sim. Coincidências que se repetem, né, professor? Isso, tem até alguns agricultores e alguns consultores que brincam que na verdade não é um livro, é uma bíblia, pela profecia, né? Eu lembro que na época o pessoal fez meme, coisa, né, sobre a profecia, né? Então, inclusive esse livro vai sair a segunda edição. Correto, vai sair a segunda edição. Por que, né, Saulo? Isso é importante e a gente parabeniza muito a Auster por acompanhar o trabalho desde que os guris começaram, primeiro pela busca de conhecimento e realmente se fazer um trabalho sério. Hoje a gente vê no mercado aí muita picaretagem, e a gente vê na Auster um trabalho muito sério, realmente baseado em ciência. Então, quando o empresário pega um livro e sabe a página do livro, isso aí eu queria que meus alunos, Saulo, no curso de agronomia soubessem. Mas a gente tá lançando a segunda edição do livro de Agrofisiologia do Milho. Por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, a genética ela vai mudando. E com a mudança da genética, a pesquisa precisa ser constante para a gente conseguir acompanhar. Então a gente tem hoje, pensando na cultura da soja, um incremento por genética de 42 quilos por hectare por ano. Então, à medida que vai passando o tempo, o melhoramento genético vai aumentando e, consequentemente, o manejo, que é a área que nós trabalhamos, ele precisa ser ajustado para nós conseguirmos aplicar insumos para esse novo potencial de produtividade. Então, por isso que agora, se tudo der certo, em outubro, nós estaremos lançando a segunda edição do livro de Ecofisiologia do Milho, visando altas produtividades. Bacana, professor. E agora, assim, só por curiosidade mesmo, não sei se pode me dar esse spoiler, tá? E aí, será que vai mudar a previsão da produtividade máxima ou será que fica como tá? Eu posso comentar com o senhor e sim, vai haver mudança. Não vou abrir o jogo ainda para gerar aquela emoção, né? É só pra saber se ter mudança. Porque, sim. Então eu vou dizer o seguinte, né? Então tá para sair qual é o valor do próximo recorde. É isso aí, Saulo. É isso aí. Esperamos que sim. Esperamos que a coincidência aí se repita pela quarta e depois pela quinta vez. Perfeito. Então vamos esperar, pessoal, para ver quando sair esse livro. Com certeza a gente vai pegar, vai ler ele e a gente vai descobrir quanto que vai ser o próximo recorde de produtividade de milho no Brasil. Bom, pessoal, quem tá gostando aí, curte, compartilha com um colega, segue a equipe Field Crops aí nas redes sociais, segue a Auster Tecnologia. Então a gente está sempre em busca de levar conteúdo de qualidade para vocês, conteúdo confiável, trazer pessoas que tenham aí desenvolvido algum trabalho relevante na agricultura brasileira, sempre para entregar o melhor, para entregar um conteúdo, eu diria assim, verdadeiro, né, no sentido de querer ajudar, seja o agricultor, seja o técnico, seja o consultor, a sempre tomar as melhores decisões. Então, continuem conosco aí, a gente vai seguir essa conversa e agora o negócio vai ficar ainda mais técnico. Seguindo então, professor, vamos falar um pouco de yield gap, que eu acho que é a grande questão aí, né? Poderia falar um pouco para nós sobre esse conceito de yield gap ou lacuna de produtividade? Perfeito, Saulo.
Bom, então vamos lá, pessoal. Essa é a primeira aula da disciplina de potencial de produtividade de culturas agrícolas que nós ministramos aqui na universidade, na graduação e na pós-graduação. Potencial de produtividade é o máximo que um produtor pode colher na sua lavoura e é determinado por genética, por época de semeadura, pela densidade. Se for no ambiente de sequeiro, pela quantidade e distribuição das chuvas e o que o solo pode armazenar. E qual é o produtor que pode chegar no potencial? Aquele que não tiver problema nenhum de nutrição, ou seja, aplicar o nitrogênio de acordo com o potencial e seguindo a marcha de absorção da cultura, e não só o nitrogênio, mas como todos os outros nutrientes, macro e micro, fazer um controle de planta daninha, inseto e doença, como manda o figurino, ou seja, fazer tudo muito próximo de uma condição ideal. Esse é o produtor que chega ao potencial produtivo. E, professor, realmente dá para chegar? Dá para chegar. É um valor que realmente dá para chegar. E o que é o yield gap? O yield gap, a gente pega lá o valor de potencial e reduz da produtividade média da lavoura do produtor. Então, a diferença entre o máximo e a produtividade média, nós temos o conceito de lacuna de produtividade ou yield gap, que é nada mais do que o quanto que a gente precisa ou pode aumentar de produtividade na atual área agricultável através de boas práticas de manejo, ou seja, aumentando a eficiência no uso dos nossos recursos. Perfeito, professor. E isso me fez pensar numa coisa também que a gente já estava conversando antes, né? Que a gente pode dizer que existe um yield gap em cada lavoura, em cada fazenda, para cada cultura e cada agricultor, né? E a gente tem o yield gap do país, né? Que é a pergunta, né? Se eu for pensar em lavoura, vamos falar, o professor Alencar é um agricultor. O que é o yield gap dele? O quanto ele está deixando de produzir, né? Em relação ao potencial. E eu posso fazer essa mesma pergunta em relação ao Brasil. Se todas as lavouras brasileiras fossem manejadas da melhor forma possível, nas melhores condições, quanto que produziríamos? E eu trago esse questionamento porque a gente vê recordes de produtividade, assim, produtividades muito altas, né? Muitas vezes a gente se relaciona com um grupo de agricultores que mantém produtividades altas, só que quando a gente vai ver os dados do país, a gente vê que as produtividades são muito baixas, né? Eu dei o exemplo do milho. Estou falando aí em recordes que ultrapassam 300 sacos por hectare, quando a média brasileira é 70, 80, né? Então, claro, mas aí tem a condição, é verão, é irrigado, ou é safrinha, tem uma série de limitações, mas ainda assim é muita diferença, né? Então, eu diria aí que o conceito de yield gap, ele vai além daquela lavoura, porque muitas vezes a gente vê até os agricultores que já produzem muito, buscando vencer aquele pequeno yield gap que eles ainda têm, né? Quando na verdade existe um grande trabalho a ser feito em lavouras que ainda estão muito longe de chegar lá. E aí vem inclusive a lei dos incrementos decrescentes, que, poxa, o agricultor que pode chegar a 333 sacos de milho por hectare e está produzindo 320, o tanto que ele tem que acertar, a perfeição do manejo dele para ganhar esses 10 sacos é absurdo, é um esforço absurdo, né? É uma sincronia, né, de todos os fatores muito grande. Agora, o agricultor que poderia estar colhendo 150 e está colhendo 80, para de repente colher 30 sacos a mais, pode ser de um ano para o outro. E pode não depender de tanta perfeição, às vezes são coisas pequenas, né? Então, isso é uma coisa que para mim chama atenção, né? Que tem muita lacuna de produção em situações que seria até mais fácil resolver do que aquele agricultor que quer colocar a cereja no bolo, né? Perfeito, Saulo. Nesse sentido, a gente tem alguns exemplos bem interessantes. De novo, pensando em ciência, pensando em metodologia. Hoje nós fizemos parte do principal projeto de segurança alimentar a nível global. O que esse projeto faz? E a gente convida todo mundo que está nos assistindo e nos escutando a acessar www.yieldgap.org. Nós utilizamos, na verdade, contando um pouco a história do projeto, Saulo, esse projeto iniciou em 2011. Ele é liderado pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, e a Universidade de Wageningen, na Holanda.
ele foi inicialmente financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. O que se queria descobrir a nível de país? Qual que é o potencial de produtividade de cada país? Hoje nós estamos em 75 países com a mesma metodologia e já mapeamos 86% da produção global de milho. Então, primeiro nós queremos descobrir o potencial, para saber qual que é o nosso alvo. Segundo, nós queremos determinar o yield gap, ou seja, o quanto mais cada país pode produzir na atual área agricultável somente com boas práticas de manejo. Então vamos lá. Nós sabemos o potencial, mas como tu falou agora da lei dos incrementos mínimos decrescentes, muitas vezes chegar no potencial é muito difícil. Então os estudos nos mostram, Saulo, que o valor que traz a máxima rentabilidade é aproximadamente 80% do potencial. Então, esse é o valor que traz o máximo retorno à inversão. Então tá bom, se nós pegar um país como o Brasil, e foi o que nós fizemos parte do time que determinou o potencial e o yield gap de milho no Brasil, usando essa metodologia, nós pegamos 15 anos de dados meteorológicos, 15 anos de dados, então nós estimamos para cada uma das regiões do Brasil, olhando o híbrido que o produtor estava semeando, a data de semeadura, o tipo de solo e os dados meteorológicos para cada uma das regiões. Aí o que nós fizemos? Estimamos o potencial de cada um dos anos e depois fizemos a média. Então o que a gente apresenta no livro é a média de 15 anos de potencial. Aí nós, usando a mesma metodologia, nos comparamos com os Estados Unidos. Então, relativizando, os Estados Unidos têm um potencial de 100%, os produtores dos Estados Unidos, na média, estão a 85% do potencial. Nossa. Sim. Então, eles chega a não ser tão viável, né? Correto. Ou seja, eles já estão colhendo o máximo que dá pensando em dinheiro. Maravilha. Aí nós viemos para o Brasil. Isso pensando em milho. Nós estamos a 50% do potencial. Ou seja, 50% do potencial. Aí, vamos para a soja. Os produtores dos Estados Unidos estão a 22% do potencial. Nós estamos a 45% do potencial. Beleza, professor, mas o senhor disse que não queremos o potencial. Nós queremos 80% do potencial. Então, agora vamos trazer números. E é isso que nós trouxemos no trabalho da Nature. E nós estivemos lá nos Estados Unidos apresentando a oportunidade que nós temos hoje no Brasil, Saulo. Então, vamos lá. Estimamos o potencial e miramos para 80% do potencial. Ou seja, na hora de investir em nitrogênio, olhamos o potencial de produtividade e miramos pensando no milho para isso. Hoje, tirando o clima fora, só o que depende de nós, só manejo, que está sobre a mesa, que é fazer o nitrogênio em quantidade certa no momento adequado. Nós estamos falando de nitrogênio 3,2 toneladas por hectare. É isso que nós estamos perdendo por manejo. É isso que o produtor brasileiro deixa sobre a mesa atualmente. Em soja, nós estamos deixando sobre a mesa 1,7 toneladas por hectare. Não vamos culpar Deus nem São Pedro. Não, isso aqui é responsabilidade nossa. Esses são os valores. É manejo mesmo. Só manejo. Com uma metodologia sustentada pelo mais alto nível de ciência, utilizada em 75 países, a mesma metodologia. Então, quando nós nos comparamos com os Estados Unidos, é banana com banana, não é banana com maçã. Ou seja, a metodologia é a mesma, a forma de estimar foi a mesma. Então, é tudo igualzinho. Então, o que depende de nós hoje é, pensando em milho, 3,2 toneladas por hectare. Pensando em soja, 1,7 toneladas por hectare. Só vamos pensar em soja. Se nós aumentássemos... Vamos fazer uma conta, eu gosto de conta. Quantos hectares de soja... Me ajuda aí, Saulo, eu sei que tu é bom de matemática. Hoje, nessa safra passada, quando nós plantamos de soja? 44 milhões de hectares. Beleza, Saulo? Vamos pegar uma produtividade média aí de 3 toneladas por hectare. Vamos arredondar. Então, quanto é que dá isso? Dá 44 milhões vezes 3 toneladas. Isso aí vai me dar em milhões de toneladas. Me ajuda aí, Saulo? Vou fazer a conta aqui. 132, eu acho. 3 toneladas por 3 toneladas vezes 44 milhões.
132 milhões de toneladas. 132 milhões de toneladas, foi o que nós colhemos. Aí, Saulo, vamos continuar na mesma área, porque a gente é sustentável, a gente preserva o meio ambiente, e vamos melhorar, cara. Vamos colher 80% do potencial, só o que depende de nós. Então, nós vamos passar a colher 4,7 toneladas por hectare, porque nós temos uma lacuna atingível que depende de nós de 1,7 toneladas por hectare. Quantos milhões de toneladas nós passamos a produzir, Saulo? 206 milhões e 800. 206. Mesma área. Na mesma área. Agora, Saulo, vamos preservar a Amazônia. Vamos diminuir 206 de 132. Quantos milhões de toneladas dá? 132 é o primeiro, né? Isso. 74 milhões de toneladas, arredondando, né? Isso. Agora vamos dividir pela produtividade média. Vamos dividir por 3. Aí nós vamos ter o número de hectares que nós preservamos da floresta amazônica só fazendo boa agronomia. 74 milhões de toneladas. Dividido por 3 toneladas por hectare, que é o que a gente colhe na média. Isso dá? Nossa senhora. 24 milhões e 600 mil hectares. Tudo isso mesmo. É o que está sobre a mesa pensando em soja. O título do nosso artigo da Nature foi, Saulo, protegendo a floresta amazônica, reduzindo o aquecimento global via intensificação da agricultura. Pegar o que já tem e produzir mais. Isso aí. Fechar esse gap de 3,2 toneladas por hectare em milho e 1,7 toneladas por hectare em soja. Assusta, né, professor? Porque parece Sim. um problema, mas é uma baita oportunidade, né? É uma mais oportunidade. uma oportunidade do que um problema. Não é uma oportunidade. Eu estava nos Estados Unidos, justamente com o governador do Mato Grosso, tinha um representante da China, um representante da África do Sul, um representante da África subsaariana e um representante dos Estados Unidos. Grandes players a nível mundial. Nós temos, Saulo, hoje a maior oportunidade do mundo. Mas aí tu poderia me dizer, mas e a África? A África não tem tecnologia e a África tem problemas sociais e políticos tão grandes que num período de 30 anos ela não consegue se resolver. O Brasil está pronto para produzir, né? Sim. Eu diria. E outra coisa, professor, que me chama a atenção. Tu tá estimando esse gap, tá dizendo o quanto a gente pode produzir a mais, só que não é aquela coisa assim, ó, meio que futurista. Não, talvez um dia a gente ache um jeito. Já existe a fórmula para isso e ela é consolidada, né? Sim. É basicamente pegar e fazer. Isso aí. E com base em ciência séria. Nada de achismo, nada de opinião. Ciência. Perfeito, professor. É incrível, né? Ver o tanto de oportunidade que a gente tem de crescer. E porque a gente é muito grande, né? Eu acho que esse é o ponto. Sim. É 5 sacas que tu aumenta na média se tu pegar só a soja, né? Vamos pensar na soja, que é a cultura principal do Brasil, né? Sabe, tu bota 5 sacos por hectare, é um absurdo de soja, né? Então é uma oportunidade gigante, assim, e é muito bom saber que tem gente pensando nisso, né? E trazendo luz a esse tipo de informação. Porque, como tu falou, daí não fica aquele debate de opiniões, né? Não, mas eu acho que aqui, eu acho que ali. Não. É aqui que a gente pode chegar, esse é um número, é matemática, o que é muito importante. Eu acho que a coisa mais importante que tem na agronomia é fazer matemática mesmo, né? E trazer a solução. E a solução, ela existe. E já que tu acabou comentando mesmo da nutrição, né, professor? Eu gostaria que tu listasse, fizesse meio que um ranking, assim, né? Que eu acho que é uma curiosidade. O que mais está aumentando o gap? O que está limitando hoje a produtividade? Mesmo, vamos falar de manejo e vamos falar de ambiente também, de coisas que o agricultor não controla. Mas para a gente entender, quais seriam os fatores, assim, ó, num ranking de impacto, de importância, que hoje mais limitam a produtividade no Brasil? Show de bola, Saulo. Pensando do Mato Grosso do Sul, São Paulo para baixo. Primeiro fator, água. Segundo fator, nutrição. Pensando do MS para cima, onde está hoje a nossa grande área produtiva, MT, Tocantins, sobe para o Pará, Maranhão, Bahia. Nutrição é o primeiro fator. Eu só não vou te dizer o número de quanto que representa isso em quilos por hectare, porque é o que nós estamos estudando em 2 grandes projetos, pensando em soja, no Soybean Moneymaker, ou seja, nós sabemos o potencial, sabemos o gap, e agora, tendo claro quais são os fatores macro, nós queremos dar número. Não, nós perdemos em nutrição e perdemos tantos quilos por hectare em nutrição. E nesse sentido, hoje nós participamos de um projeto global de potássio, justamente para determinar essa lacuna. Então, além de te dizer quais são os fatores, Saulo, na próxima vez que nós
viermos aqui, eu espero te dizer, o número é tanto, que nem eu te disse hoje de soja e milho, pensando na lacuna total. Então, professor, eu diria que a grande questão é nutrição. Sim. O grande ponto é nutrição. Sim. Porque assim, ó, eu inclusive até esperava que a resposta fosse clima. Né? Tipo assim, não, mas é que o clima, na verdade, ele baixa o potencial, né? Então, claro, ele vai haver uma instabilidade, algum problema, mas na verdade ele já define um potencial mais baixo, né? Então, sim, mas assim, Saulo, o que nós fizemos? Nós calculamos a lacuna de água. Quando a gente estima o potencial, é sem nenhuma limitação. Aí nós estimamos o potencial limitado por água. Então, entendi. Quando a gente subtrai um do outro, no Mato Grosso e pegar a maior parte do cerrado, a lacuna de água é praticamente zero, Saulo. Pensando na cultura da soja, tá? Pensando na cultura da soja. Ou seja, a quantidade de distribuição de chuva é tão boa, mas tão boa, que praticamente não tem lacuna de água. Então, a perda é nutrição, e aí vamos para os outros, Daninho, certo, doença. Mas a maior perda é nutrição. Aí quando eu venho pro sul, aí eu faço a mesma conta, o potencial menos o potencial limitado por água, ou seja, o que eu colheria num pivô menos o que eu colheria numa área de sequeiro. Eu faço essa conta durante 15 anos, eu vejo que essa diferença aqui é a maior parte do nosso problema. Mas o que está na nossa mão, aqui ou nós botamos pivô, melhoramos o solo no longo prazo, mudando estrutura, mas é difícil. Mas o que está na nossa mão, que só com a fé nós não resolvemos, é nutrição. Mesmo no cerrado, porque não tem lacuna d'água, e aqui é porque o que está mais palpável, ou seja, o que nós conseguimos definir, tanto em quantidade quanto em distribuição. Não, perfeito. Não, incrível, né? E tu falou um negócio, né, professor? Aqui a gente tem esse problema de clima, né? 3 anos consecutivos de seca, que tu comentou até um negócio, o que produz no pivô menos o que produz no sequeiro, né? Isso se tiver água pro pivô distribuir, né? Isso aí, então existe essa lacuna e infelizmente não tem muito o que fazer, né? O ponto é que, pelo que eu entendo, na maior parte da área tem o que fazer. E tá na mão do agricultor, tá na mão do técnico, tá na nossa mão, né? Tá na mão de quem faz a agricultura. Isso é muito bom de saber, né? Assusta por um lado, porque fica aquela coisa assim, poxa, como que estamos aqui com esse problema, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que tem coisa para ser feita, tem trabalho pela frente e o potencial é disso para cima, né? É isso aí, Saulo, é isso aí. A gente tem que olhar isso como uma grande oportunidade e nós estarmos no local certo, no momento certo. Ou seja, está nas nossas mãos, depende de nós. Nós temos que estudar, meter pressão no trabalho e com o tempo os resultados vêm. E a escala, né, da resolução do problema. Se conseguir fazer isso a nível de Brasil, não é fazendo um país da Europa que é desse tamanho, né? Sim. Então, tipo assim, conseguindo fazer um trabalho desse a nível de Brasil, realmente, é o comentário que eu fiz antes, é tudo muito grande aqui, né? Então, pensando em agricultura, realmente é um baita... Eu ia te fazer uma pergunta, professor, que era tipo assim, qual é o ponto mais fundamental que o agricultor tem que prestar atenção para minimizar o yield gap, mas já respondeu, que é a nutrição, né? Então... agora vem outra questão que eu acho que eu não vou chamar de delicada, mas ela é complexa, né? Que é a genética. E aí, como que funciona essa questão da interação da genética local? Porque a gente sabe o que, né? Não existe um cultivar, não existe um híbrido, uma variedade, enfim, que vai resolver todos os problemas. Tanto que se essa fosse a verdade, para todos os anos existiria apenas um cultivar, uma variedade de cada cultura, porque ia ser perfeita, né? Então, nem sempre o que funciona num clima funciona no outro, solo, enfim, cada uma atende uma determinada expectativa. Então, poderia comentar um pouco, professor, essa influência da genética, ou melhor, essa combinação de genética e ambiente para o yield gap? Perfeito, Saulo. Lembrando dos fatores que definem potencial, vocês lembram que época de semeadura e genética era o que define potencial. Nutrição entra nos fatores que limitam o potencial, mas a genética ela define. Então, fazendo uma associação, por exemplo, com vaca de leite, eu lembro que nós tínhamos uma vaca lá em casa que o meu avô herdou do pai dele, a gente ia reproduzindo e tal. Era uma vaca que tinha tudo que era tipo de raça e não tinha melhoramento nenhum.
nós só mudamos e compramos uma holandesa, meu Deus do céu, foi um boom em produtividade de leite. Só mudou a variedade. Só mudou a variedade e nós melhoramos muito. Se for olhar a quantidade que as vacas comiam, eram até similares, só que uma produzia mais e outra produzia menos, era mais eficiente. Então nós precisamos constantemente estar testando as variedades nos diferentes lavouras ou ambientes de produção. O que é isso? É pegar os materiais que estão sendo lançados recentemente e comparar lado a lado com os materiais, com as cultivares que os produtores vêm plantando, para a gente observar o que se encaixa melhor na minha situação. Porque a variabilidade entre lavouras é muito grande, o produtor sabe que é muito grande dentro da mesma lavoura. Então o que o produtor precisa fazer, sim ou sim, é constantemente estar fazendo experimentação on-farm, ou seja, fazendo algumas faixas com algumas cultivares para ele entender o que se adapta melhor às condições dele. Então não tem uma receita de bolo. E não adianta, meu vizinho do lado produziu muito bem com essa variedade, eu vou lá e pego. Aí vocês lembram, quem gosta de Fórmula 1 vai lembrar que o Schumacher e o Rubinho tinham a mesma Ferrari no final da década de 90. Eu era criança e assistia as corridas e sempre torcia pro Rubinho. Mas o Rubinho nunca ganhou. E o Schumacher foi heptacampeão mundial. Mas ambos tinham uma Ferrari na mão. Ambos tinham. Então não adianta só achar que eu ir pegando a cultivar do vizinho que colheu bem, eu vou colher bem. Não. Porque o ambiente que eu tenho, pensando em solo, manejo de solo ao longo do tempo, a rotação de cultura que o meu vizinho fez e eu fiz é diferente, a plantadeira, o trator, o piloto do trator é diferente. Então a gente precisa entender que existe essa variabilidade, isso é natural, e a gente precisa encontrar qual é a cultivar que se encaixa melhor na nossa situação de lavoura. Inclusive, até eu diria que eu deveria corrigir a pergunta que eu fiz, né? Eu perguntei a influência da genética no yield gap, mas na verdade não é no yield gap que vai interferir. É no potencial, né? Perfeito. Então, porque se eu, entre aspas, errar a variedade ou posicionar a variedade errada, o potencial já baixa, não é o gap que muda, né? Então, até faço uma correção, né? Porque, de certa forma, eu posso dizer que eu poderia posicionar uma variedade melhor. Uma vez que eu posicionei uma variedade, tá definido, né? Correto. Tá definido o potencial. Tá definido. Isso aí é a mesma coisa que nós pegar aquela vaca do meu avô que vem há 100 anos na família, que já é de casa, e pegar uma Jersey. No momento que eu peguei uma ou outra, tá definido o máximo que eu vou produzir. Exato. Não, tranquilo. Bem compreendido. E é complexo porque tem que haver experimentação. Não tem receita de bolo. Enfim, a gente acompanha, tem clientes nossos que a gente faz as análises, inclusive assim, que o cliente posiciona 20 híbridos todos os anos para ver, tipo, com base no híbrido que performou melhor esse ano, entre aqueles que ele testou, ano que vem ele vai tomar uma decisão. Só que o ano que vem vai ter híbridos novos que ele vai testar para o outro ano ainda. Então tem muitos agricultores que fazem dessa forma, né? Outros, como o professor bem falou, acaba pegando por conselho ou vai numa feira e tipo, essas são as características que eu busco, né? Só que, claro, hoje não existe assim, e a gente percebe, não existe essa fórmula mágica, não existe o melhor, né? E a mesma coisa assim, a mesmo ambiente, mesmo cultivar, vamos supor que seja o vizinho, vamos dizer que tá tudo parecido. E aí eu faço um manejo diferente, resultado diferente. E o mesmo também se aplica. Eu tenho uma variedade diferente, né? E aí o solo é igual, o ambiente é quase todo igual. E aí o meu vizinho é bem sucedido com um manejo para aquela variedade dele, eu replico. Não vai ser a mesma coisa. Então é até chato, né? Porque tipo, tudo que quando alguém pergunta, né? Ou até quando fala em nitrogênio, alguém pergunta... É sempre aquela pergunta que vem com o depende, né? Antes da resposta, daí tu sempre vai trazer opções, caminhos possíveis, né? Mas nunca tenha o tiro certo. E aí vem a pergunta, já foi respondida também, né, professor? Como que o agricultor posiciona o material correto, né? Isso a gente já conversou. E agora vem uma pergunta ali que eu diria que é mais... Aqui é mais uma opinião, talvez, não é uma opinião mista com experiência, né? Bom, nós temos aí uma variabilidade, eu diria assim, imensa, uma diversidade imensa de agricultores no Brasil, né?
por pegar de norte a sul do Brasil, a definição de agricultor são pessoas totalmente diferentes, né? Então, o tamanho da nossa agricultura inevitavelmente nos leva a isso. Tem muitos agricultores, muitos manejos, né? Mas quando eu falo em potencial produtivo, em yield gap, ou até onde nós podemos chegar, existe, de certa forma, um grupo de agricultores que são aqueles que chegam lá ou muito próximos, né? Então tu vai ter cada estado, ou a nível de país, a nível de cultura, tu vai ter alguns agricultores que todo ano se destacam porque ou estão colhendo o máximo que eles conseguiriam ou estão muito próximos disso, né? E eu te pergunto, existe, professor, características em comum que tu observa desses agricultores, ou é um totalmente diferente do outro, ou chega, vamos, entre aspas, chega no mesmo resultado, entre aspas, fazendo coisas muito distintas, ou tu observa que existe um método por trás, uma forma de enxergar a agricultura, uma forma de manejar que é em comum? Se existe isso, poderia citar assim, o que os campeões de produtividade, o que os agricultores com maior produtividade têm em comum no Brasil? Excelente, Saulo. Muito boa pergunta. Nós temos agora o projeto que visa a sustentabilidade, Soybean Moneymaker, tá? Desde Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, até Brejo, no Maranhão. E a gente tem uma pergunta. E justamente é isso. Ou seja, eu tentando desvendar de um ponto de vista mais sociológico o que tem em comum entre essa moçada. E eu te digo, tendo passeado pela África, pela China, pelos Estados Unidos e por alguns outros países, sempre envolvido com o setor produtivo, tinha horas que eu chegava, não só no Brasil, mas fora do Brasil, mas isso aqui é igual ao que aquele produtor lá faz, mas isso aqui é muito parecido, mas os caras pensam de forma similar. Então, algumas características que a gente ainda não tem ciência por trás, mas já tem algumas figuras que mostram isso, é a busca pelo conhecimento. Então, o produtor, Saulo, que está muito próximo do potencial, ele é aquela pessoa que, por um lado, ele participa de eventos, ele está participando de roteiros, ele participa de palestras, ele está lendo um livro, ele tem um bom consultor por trás. Por um outro lado, ele está fazendo teste dentro da propriedade. É aquele produtor que nós chegamos lá, Saulo, e pedimos uma oportunidade. Quero mostrar para o senhor que a nossa tecnologia entrega mais. Ele vai abrir as portas, e não só vai abrir as portas e entregar toda a maquinaria para nós. Não, ele vai fazer. Não, deixa para mim que eu vou fazer. Eu realmente quero ver se isso funciona na minha lavoura ou não. Porque eu não tenho problema nenhum em investir mais, desde que me traga retorno. Então ele vai lá, abre as portas, permite a gente demonstrar se a tecnologia que a gente tem, ela funciona ou não. Então são pessoas que buscam muito conhecimento, direto ou indireto. Então, nesses produtores que a gente mede, que estão próximo dos 80%, 85% do potencial, todo Saulo tem experimentação dentro da sua propriedade. Todos estão fazendo testes de tecnologias, de insumos, de produtos, para verificar se isso agrega ou não. E todos dizem a mesma coisa. Não tem problema nenhum se eu precisar gastar mais, desde que eu colha mais e isso me traga retorno, eu vou investir. Então, essa é uma característica, assim, Saulo, que transcende os produtores, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Eu ia te perguntar, porque pelo que eu entendi, isso então dá para se dizer que no mundo inteiro esse grupo de agricultores se comporta de uma maneira semelhante. E pelo que eu entendi que tu fala, professor, e até me lembrei de algumas coisas, ele é inquieto. Uhum. Ele não está satisfeito, né? Porque o cara que está satisfeito com o resultado que tem, e eu não estou dizendo que está errado, né? Vamos supor que o agricultor está produzindo, está indo bem, está pagando bem as contas, sobrando dinheiro, e ele acha que está bom, eu não vejo como problema. Mas esses produtores, eles estão inquietos, eles não estão satisfeitos com o que eles têm, porque senão eles não testariam coisas, porque testar coisas dá trabalho, né? Ele tem que observar, querendo ou não, é um experimento, muitas vezes uma mudança de paradigma, né? Alguma coisa assim que ele fazia de um jeito agora vai ter que fazer de outro. Então, isso é uma característica de pessoas inquietas. E uma coisa que tu comenta, professor, de busca por conhecimento, é incrível que eu percebo
que esses produtores, eles também são pessoas que muitas vezes eles têm facilidade até em se comunicar tecnicamente com outros agricultores. Então é bem comum, né, a gente ver em eventos agricultores falando para outros agricultores o que ele fez, né? Talvez não como uma receita de bolo. Tem coisas que é quase uma receita de bolo, como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, falar em plantas de cobertura, né? Sim. Então, tipo assim, não é, digamos, o Alencar falou que plantando um mix de cobertura tal antes do milho tem um bom resultado, não quer dizer que eu vou ter, não. Na verdade, tem coisas que é consolidado, né? E que eu percebo que tem em comum, assim, entre recordistas. E esse negócio que tu fala, professor, deles serem agricultores abertos à tecnologia, isso, coincidentemente ou não, né? Nós da Áustria, nós trabalhamos com coisas diferentes, assim, né? Para o agricultor, a gente chega lá e diz para ele o quê? Que ele está fazendo de um jeito, que a gente está propondo uma forma nova de fazer a mesma coisa. Se o agricultor não é inquieto, ele não se importa, ele não quer fazer de outro jeito, né? A gente sabe que na nossa vida é assim, quando alguém vem vender uma coisa que vai mudar de alguma forma o meu estilo de vida, o meu jeito de fazer as coisas, às vezes simplesmente eu barro, né? E quando eu falo em recordistas de produtividade, hoje nós temos na nossa carteira de cliente o recordista de milho, o recordista de feijão, o recordista de trigo. Então, e por que eu acho que é isso? Tipo assim, eu não estou dizendo assim, não, porque a gente atende só os... Não é isso. É porque uma coisa que eles têm em comum é esse desejo, essa abertura para fazer coisas novas, para fazer coisas diferentes, né? Para adotar novos manejos. Então isso me chama atenção, né? Porque se for pegar no nível Brasil... Tem muito agricultor, a nossa carteira é irrisória, né? Tipo, o número de agricultores que são nossos clientes é muito pequeno perto do número que tem no Brasil. Mas coincidentemente nós temos os recordistas na nossa carteira. E por que? Eu acredito que seja por causa dessa característica em comum. Perfeito, Saulo, perfeito. E aí, com uma mensagem para todo mundo refletir e justamente aliado ao que tu comentou, a gente tem que tomar muita atenção ao longo da jornada e não ficar na zona de conforto, né, Saulo? Porque essa questão mais conservadora significa que, beleza, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, então tá bom, eu estou na zona de conforto. Mas na zona de conforto a gente não tem evolução. Então, se a gente quiser evoluir, a gente tem que estar inquieto. A gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que fazer coisas diferentes. E isso é importante. A evolução vem quando a gente não está na zona de conforto. Perfeito, professor. Então, a gente encerra por aqui, então, esse episódio do Nitrogênio em Foco, falando aí de potencial produtivo. Eu agradeço muito aí a presença do professor Alencar. Aprendi bastante, achei que foi uma conversa muito produtiva. A gente acaba até tendo novas ideias enquanto conversa. Então, professor, agradeço mais uma vez aí a tua presença. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Parabéns por essa iniciativa de levar o conhecimento acadêmico de uma forma amigável para o público. Parabéns pelo conteúdo que vocês desenvolvem, né? E como eu falei antes, sigam ali a equipe Field Crops nas redes sociais. A gente vai colocar os links então na descrição. Se quiser comentar algo mais, professor, fica à vontade. Maravilha, Saulo. Nós agradecemos muito pela oportunidade de estarmos conversando aqui com milhares de pessoas no Nitrogênio em Foco. Parabenizar pelo trabalho sério. A gente acredita muito em ciência, acredita muito nas empresas que se alicerçam em ciência. E por estar dentro da Universidade Federal de Santa Maria, Áustria, a gente tem acompanhado todo o processo e aonde vocês chegaram, e com certeza isso foi feito com base em ciência sólida. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Valeu, professor. Show de bola, Sal. Show de bola.